Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta com 4 Coisas Entrevista e o nosso convidado de hoje é Luiz Felipe Scolari, o Filipão, técnico da Seleção Brasileira nessa Copa do Mundo, mas a gente não vai falar de futebol não, como de costume nós vamos para outro assunto, vamos falar sim, dia 22 de maio, a estreia de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, e a gente vai falar um pouco sobre isso com o Filipão, né Filipão? Filipão, a gente está sabendo pela imprensa que você encontrou os atores que fazem o Professor Xavier no cinema, o jovem e o velho, e vocês conversaram e tal, sobre futebol, sobre o filme. Eu queria saber, eles te convidaram para a pré-estreia do filme? Eu não fui convidado. Não? Nada. Mas como é que eles iam adivinhar que você gostava de quadrinho, de X-Men? Eu sei que ficou um pouco desapontado pensando que eu não gostasse, eu não queria. Ué, se não é isso, por que não te chamaram então? Você fala demais do cinema? Não, mas até que nem... Então por quê? Porque eu mexo muito a cabeça. Ah, isso aí atrapalha mesmo. Mas falando do Wolverine, o Hugh Jackman está de volta e ele já apareceu em 2 filmes solo do Wolverine. 2 vezes. 2 vezes, ele tava lá e tal, aquela famosa costeleta, isso. Mas esses filmes foram bem criticados pelos fãs. Bem, que ficou, que eu me lembro. Falando agora da trilogia antiga, o X-Men 1, você gostou? Mais ou menos, não tá como a gente quer ainda, não. E a continuação, o X-Men 2? É bom. E o terceiro, Last Stand, é bom? Mais ou menos. E nem por isso deixei de gostar e amar. Mas nesse novo filme dos X-Men, a gente tem como personagem principal o Professor Xavier, que ele tem o poder de ler mentes. O poder da comunicação. E o Professor Xavier gosta de resolver os problemas dele na base do diálogo, do entendimento. Mais fala do que faz. E do outro lado, da mesma moeda, a gente tem o Magneto, que ele era mais da porrada, né? Era, mais ou menos. É, que ele veio de muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, guardando aquele ressentimento, aquele ódio. E ele ia acumulando, é uma pessoa com um caráter muito forte. Mas mesmo assim, o Magneto e o Professor Xavier deixam suas diferenças de lado e começam a agir como uma dupla. Dupla até um determinado momento. Mas eles resolvem trabalhar juntos. Vamos trabalhar em conjunto? Ok, vamos. Mas, Filipão, você não acha que os dois cometem exageros, cada um do seu ponto de vista? Foram exageros dos dois lados. Porque se tu recebe um tapa, tu vai ter que devolver de alguma forma. Mas mesmo que a gente entenda como o cinema sendo uma outra mídia, uma outra história, é sempre bom ler os quadrinhos bastante para poder ver o que pode ser aproveitado, o que pode ser adaptado ou não. Pois tu tens ali algumas coisas que, quando tu começa a ler, tu pode aplicar aqui, pode aplicar ali, aí tu vai... Sim. Vamos falar um pouco agora do novo filme, da história. A consciência do Wolverine, ela é enviada do futuro até o corpo dele no passado, onde ele tem que avisar os X-Men de algo que vai acontecer no futuro que é muito ruim, que ele precisa evitar. Vai acontecer isso. Porque ele já sabe o que acontece no final. No final, já aconteceram agora. Eu acho que nem eu, nem ninguém que está assistindo entendeu, Filipão. Você pode explicar de novo a história do filme? Então, Então, o pessoal... E aí começou um pequeno problema. Bem, eu acho melhor todo mundo ir ao cinema e assistir esse filme, dia 22 de maio, estreia. Queria agradecer a Luiz Felipe Scolari, ao Filipão que topou conversar com a gente sobre X-Men. Muito obrigado, Filipão. A gente volta com outro 4 Coisas Entrevista quando você menos esperar, com um entrevistado falando de um tema que você não pode perder. Tá bom? Até mais e tchau!